Jean Caillon e Elisa Bernal. Perguntas e respostas. 12 de fevereiro de 2021. Elisa começa em espanhol para dar as boas-vindas a todos em sua plataforma semanal. Elisa: olá a todos, estamos aqui como todas as sextas-feiras. E neste dia, tenho um convidado, Dr. Jean Caillon, que virá comigo para responder as suas inquietações e perguntas. Portanto, vamos passar poucas horas juntos, Jean-Luc e eu, e todos os espectadores que estão aqui. Portanto, não hesite em nos perguntar sobre suas inquietações, e nós as transmitiremos a Jean-Luc. Ok? Então, nós vamos trazê-lo, Jean-Luc, com o grupo online. Elisa: olá Jean-Luc. Olá Elisa e olá a todos os ouvintes. Bem-vindo ao grupo. Então, eu vim para compartilhar um momento com você e todas as pessoas aqui presentes. Vocês viram, aliás, com a Elisa, nós temos planejado outras reuniões, sejam nestas reuniões de sexta-feira que pertencem a Elisa, mas também, diremos que um tipo de colaboração internacional, que faremos, não de maneira regular, mas de tempos em tempos, dependendo de como nos sentiremos uns com os outros. Sempre neste tipo de intercâmbio, bem é classicamente chamado de satsang, mas também canalização, momentos de encontros de ágape, se me permitem, aqui estamos nós, independentemente destes encontros, esta noite é um momento em que nós nos acolhemos e tentamos responder uns aos outros, uns com os outros, sobre o que estamos vivendo, sobre nossas questões e às vezes suas inquietações, como disse Elisa, e também sobre nossas alegrias. Vamos lá, eu acho Elisa, que você já recebeu algumas perguntas que me fez. Elisa: tenho algumas perguntas a lhe fazer. Perguntaram-me se você poderia responder. Há frequências que estão surgindo. Acho que estou entrando no o que está acontecendo. Elisa: frequências. Ah, sim, frequências, certo. Elisa: ela fala sobre como a ressonância Schumann está atualmente em 600 Hz e como ela está nos afetando, e que consequências ela poderá ter e como nos proteger dela. O que podemos fazer a respeito disto? É isso. Há uma coisa que temos que aceitar, é que não há nada que possamos fazer a respeito. Portanto, é claro, quando há altas frequências no nível das Schumann, embora eu duvide muito que por enquanto vá até 600, mas não importa, de fato há muitas flutuações, intensificação de várias frequências e radiações que vêm do céu, da Terra, mas também dos seres humanos. É claro, quer estejamos falando de ondas milimétricas ou ondas de rádio, ressonâncias Schumann ou radiação gama que vem tanto do solo quanto do cosmos, então não há nada do que se proteger. É sempre o mesmo princípio. Não se pode evitar o que está aqui. A única maneira, mais uma vez, é a aceitação e acolhimento do que é, o que fará você entender que não há absolutamente nada do que se proteger ou evitar. Todas as modificações observadas atualmente na Terra, para onde quer que nós olhemos, são apenas uma preparação vivida por cada um de uma maneira muito diferente para chegar ao que foi chamado de evento, e não é apenas a chegada de Nibiru visível em nosso céu, cuja influência é, sobretudo no momento, eletromagnética, mas tudo isso não deve obscurecer, não deve ocultar o evento, que será mais ou menos sincronizado com o aparecimento de Nibiru e que é a emissão de um flash galáctico do famoso buraco negro que se chama Sagitário A. Portanto, tudo isto estará mais ou menos em sincronia. Portanto, é inevitável. Mas eu lembro vocês que, por mais assustador ou incompreensível ou mesmo compreendido, todos estes eventos, não mudará nada a sua maneira de viver. É por isso que falamos, cada vez mais do momento presente, do silêncio, do acolhimento, porque isso acontece somente neste momento presente que não conhece nem tempo e nem espaço. Mas, qualquer que seja a maneira de viver os acontecimentos atuais da Terra, para cada um de nós, em todos os níveis, simplesmente se certificarão de que estarão de acordo com duas possibilidades.
a aceitação do que é em todos os níveis, o que leva imediatamente à beatitude e, ao contrário, em uma situação de negação dos acontecimentos ou de não aceitação dos acontecimentos, ou mesmo de raiva ou medo justificado pelo personagem, fará então com que os mesmos acontecimentos sejam, ou vívidos na beatitude, ou vívidos como um pesadelo. Mas a finalidade, já que nunca houve um começo ou um fim, é o surgimento do grande silêncio, o real, que nunca nasceu e nunca morreu. Tudo isto é filme em você, pode vê-lo e vivê-lo, deixando ser o que é sem fazer perguntas. Deixe as perguntas para saber como você vai pagar os seus impostos, como você vai cuidar do seu corpo. Mas se você mantiver esta atitude de acolher, e não importa o quanto seja difícil, você se encontrará nesta beatitude. Há tantos de nós vivendo isto agora, Elisa. Eu não ouvi você. Muitos de nós estamos vivendo isto agora, o que é imparável. Existe apenas uma verdade: você nunca nasceu. Você é o roteirista, o diretor, o ator. Todos os cenários, todas as histórias, aqui ou em outro lugar, tudo que aconteceu e vai acontecer ou foi imaginado, criado. Mas você não é nenhuma dessas coisas. Esta é a estrita verdade e todos podem vivê-la. Você não precisa ser chamado de Mananda Moy ou Bidi ou Jean-Luc Ayon ou quem quer que afirme ser este ou aquele. Estejam lúcidos consigo mesmos e na quietude, e a beatitude cairá sobre vocês, ou emergirá espontaneamente. Naturalmente, o período atual pode ser muito questionável em todos os níveis. E também eu responderia de maneira geral que, quando você estiver cansado de se fazer perguntas, ou quando você não entender mais nada sobre o que está ocorrendo na sociedade humana, e parecerá que nunca mais haverá nenhuma solução, nenhuma saída, isto é, quando você estiver mais próximo da beatitude porque não tem outra solução. Então podemos falar sobre outro assunto. Elisa. Agora eu vejo uma pergunta, poderia ele dizer da possibilidade, talvez eu possa colocá-la aqui. Elisa tenta ler uma pergunta, primeiro em espanhol. Ela pergunta, de fato, se o caos continua de tal maneira que não podemos suportar porque é muito cansativo, não haveria um protocolo de cristais para nos colocar para dormir na eternidade. Ela diz, Ela diz, porque é cansativo. Risos. Não, existem cristais que permitem, e nós tínhamos feito com Elisa, há 2 anos, o treinamento em cristais que você continua, quando nós realmente demos protocolos, por assim dizer, que lhes permitem meditar, mas não meditar com visões, meditar no instante presente, meditar neste tempo zero ou neste absoluto, sem nenhuma vontade, simplesmente pelo ato vibratório dos cristais. Sim, isso é possível. Por que não? Então, é claro, são tantos que eu não poderia lhe dar a receita agora. Você tem um livro chamado Cristal Etc. E também tem os treinamentos que Elisa está dando continuidade agora. Mas você sabe, tudo está acessível na internet no glossário, se assim eu posso dizer, deste livro chamado Cristal Etc. Cristal Etc. Protocolos Cristaux, Cristais e Protocolos e Ser Livro Cristais, 26 de junho de 2011, autor, Jean-Luc Ayon, disponível para download no site. Le Transformations. Elisa, ótimo, mais uma pergunta. Eu estou completamente só. Elisa está faltando. Por isso, vamos esperar que ela volte. Ficarei na linha sozinho. Eu preciso ver se a Elisa está me enviando uma mensagem no WhatsApp. Ou não, ela está voltando. Elisa, eu tinha que pressionar, ela está de volta. Você apertou o botão errado, você. Risos. Elisa. Como sempre, como sempre. Eu estou fazendo isso, bem, então, como sempre. Quando falamos em desistir de tudo, a que nos referimos? A resistência interna ou também externa. Tanto externo quanto interno, mas acima de tudo a ideia de ser um corpo, a ideia de ser uma pessoa, a ideia de ser uma história, a ideia de ser uma consciência, a ideia de ser algo diferente do que é no momento presente. Elisa. Para ser uma consciência, você tem que desistir da ideia, pensar em você como uma pessoa, uma história. Aceite a ideia de que você não tem nada que procurar.
é a luz que encontra você. Não é você que a encontra. E me deixe lembrá-lo que, sem trocadilho, a realidade é sem você. Você não deve matar o corpo. Não mate as emoções. Não se deve matar a vida. Pelo contrário, é uma transcendência imediata da condição supostamente humana que o leva imediatamente ao nada. Também corresponde à pequena voz de Teresa de Lisieux. Entenda que isto não é asceticismo ou vontade de nada. E, de fato, como se afirma na pergunta, trata-se de uma rendição. Você não vai perder nada. É a pessoa que continua lhe dizendo o contrário. Em todas as palavras que eu uso, não há metáfora. É real, é concreto. Neste momento, o que vai acontecer? Para mim, como para milhões de outros. Sua humanidade está aí, você não está em nenhum outro lugar a não ser aqui. Os problemas não desaparecerão, pelo menos não de imediato, e ainda assim tudo é profundamente diferente. Então, eu vou além das percepções que podem existir ao nível vibratório. É ao mesmo tempo um estado de certeza total e inabalável. E neste estado que eu chamo natural, há ao mesmo tempo ágape, este amor inominável para tudo o que é e que não é. A pessoa, ela está sempre aí, ela vive o que tem que viver. E o grande silêncio está sempre aí, quaisquer que sejam as palavras, você o sente, você o vive. É claramente sentido. Você realmente percebe todo o resto. Você percebe que tudo o mais aqui e em outros lugares pelo que realmente é, uma ilusão total, uma mentira planetária e cósmica que tinha simplesmente a intenção de nos enganar, de nos fazer acreditar que éramos um personagem, que tínhamos karma, que tínhamos que elevar nossa consciência, nossas vibrações, mas especialmente para lembrar quem somos nós no final deste sonho que nunca começou e nunca terminou. E é assim que eu vejo o mundo e como eu vivo. Eu estou no mesmo estado, na mesma disponibilidade, não importa o que eu faça como pessoa. Eu permaneço neste tipo de quietude interior que não requer nenhum esforço ou vontade que se chama nudez, estar nu. Mas também neste estado de simplicidade quando você pode ver que sua vida se desenrola pacificamente. Há coisas para resolver para todos, apesar de tudo. Mas você não sente mais isso como algo que pode levar você em algum lugar, mesmo que seu corpo esteja morrendo. Você está fora do mundo e é esta percepção clara que nós temos, enquanto estamos perfeitamente presentes neste sonho. Este é o ágape. Este é o estado natural. Esta é a simplicidade e esta é a verdade única. Não há outro. Tudo o mais, como disse Bidin, é ao mesmo tempo um sonho e uma trapaça. Elisa, há várias questões que sempre surgem, que surgem várias vezes. Estamos nos referindo a Nibiru. Eu sei que Zacharia Sitchin manipulou a tradução dos manuscritos sumérios. Assim, nas traduções literais, ao que parece, não existe tal planeta. Elisa. A outra que pergunta, um pouco mais abaixo, na verdade, as consequências de Nibiru, as consequências que pode haver sobre nós se Nibiru aparecer. Aqui, essas eram duas perguntas sobre Nibiru. Uma pergunta que dizia, portanto que não é verdade, não há Nibiru, que Sitchin manipulou os manuscritos sumérios. E outro que pergunta, se Nibiru vier, o que vai acontecer? Eu não preciso dos escritos sumérios nem de projetar nada para viver Nibiru no meu coração. É uma realidade interior antes de ser uma realidade celestial. Agora, para aqueles que ainda duvidam da existência de Nibiru, Elisa, acho que há muitos deles. Eu simplesmente os convido a olhar para as mudanças em nosso sistema solar, nos últimos 30 anos. Veja o que está ocorrendo nos outros planetas, e que também estão aquecendo, a aceleração da rotação do núcleo da Terra já há mais de 20 anos, os verdadeiros distúrbios climáticos. Veja na internet o que é chamado de wobble da Terra, a oscilação da Terra. E então, o que importa de qualquer maneira é que desde o momento em que a pandemia de ágape começou há mais de 2 anos, há 3 anos agora, você tem uma verdadeira pandemia de ágape, que é da ordem do sagrado, e você tem a pandemia do simulacro, do vírus do qual tanto falamos. Mas o propósito é sempre o mesmo, Nibiru ou não Nibiru.
Eu poderia falar para vocês e lhes mostrar o processo de extinção global da humanidade que está em andamento, mas eu lhes diria que hoje é inútil. Olhe honestamente para quem você é dentro e você descobrirá e viverá a verdade. Absolutamente tudo mais hoje são apenas resistências, véus, que você nutre com suas perguntas. Há uma urgência de estar no momento presente. Há uma urgência em viver o real. E verdadeiramente, para aqueles que ainda estão sujeitos ao espetáculo deste mundo, ou ao espetáculo espiritual de qualquer evolução da consciência, perceberem através de tudo isso e olhar para o essencial que está dentro de você. Porque aí não há história. Não há sequer uma consciência. Não há sequer um eu. É o que você poderia chamar de eu sem o eu ou para Brahman. É o único lugar onde você está completo. É então que você percebe o que na época foi chamado de o juramento e a promessa. E hoje, de uma maneira muito mais simples, emergir deste sonho ou pesadelo. Eu estou no aqui e agora, não importa o que aconteça e eu sou esta beatitude, nada mais. Sua humanidade continua, mas você nunca mais será enganado por qualquer história, qualquer mundo, ou mesmo qualquer supraconsciência. Esta é a verdade, esta é a liberdade, este é o estado natural, que está realmente aí para todos. Elisa. Então algumas pessoas perguntam, mas como você vai dentro de si mesmo? Eu não sei como fazer isso. Você já está aí, não há técnica. Não é uma questão de elevação vibratória, mesmo que para muitas pessoas tenham passado por esta iniciação vibratória, a abertura de portas, chakras, a ativação dos novos corpos e todos os siddhis, os poderes da alma, mas hoje é mais um dia. Você não precisa de nada. Você precisa, agora mesmo, acolher o que é, em todos os níveis, o que quer que aconteça. Você prova sua disponibilidade no momento presente, e é aí que a inteligência da luz, o Espírito Santo se você quiser, o Shakti, o desperta. E é aí que você percebe que tudo isto é apenas um sonho. O mais difícil é certamente aceitar que você não tem nada o que buscar, não tem nada o que conquistar, não precisa absolutamente de nenhuma força de vontade, mas eu diria de uma espécie de fé ou confiança absoluta no que é desconhecido para você, mas que se revelará no exato instante em que você aceitar. Isto é o que eu chamei de boa nova ou a informação do tempo zero. Isto está acontecendo aqui e agora neste corpo, neste mundo, neste sonho, e em nenhum outro lugar. Eu estive em outros lugares, eu falei sobre isso da última vez, em todos os lugares, em todas as dimensões. Elisa, eu te perdi porque você estava dizendo, eu estava dizendo que ir para outro lugar é inútil. Eu tive a oportunidade de falar, de mostrar a mim mesmo, e a incontáveis irmãos e irmãs, as possibilidades de me mover neste mundo ou em todas as dimensões. Hoje eu lhes digo que é inútil. Tudo isso existe, no sentido de existir, mas a verdade está fora do tempo, fora do espaço e fora das dimensões. E é quando você vive este momento, de maneira brutal ou progressiva, que você percebe a paz, o silêncio, a beatitude e a alegria. Todo o resto não tem mais consistência. Podemos responder mais algumas perguntas. Elisa, sim, há muitas perguntas. Será que os grandes avatares comeram peixe ou carne? Existe uma conexão entre os alimentos e o despertar? Isso é um pouco uma questão mental. Ele diz que se os alimentos, comendo carne ou peixe, se os grandes avatares comiam carne ou peixe, e se isso influencia o despertar? Com certeza que sim. A alimentação, durante o casamento celestial e depois Anael falou muito sobre a comida. Certos tipos de alimentos realmente promovem a elevação vibratória. E você ainda tem seres que se despertaram comendo uma hóstia por semana. Marthe Robin, uma grande mística francesa. De qualquer maneira, os alimentos são importantes acima de tudo para estar em boa saúde, ainda é preferível ter um veículo bem conservado, não é mesmo? Mas o despertar não tem nada a ver com isso. O que eu vou dizer vai ser muito mais brutal. Enquanto você pensar que isso depende de qualquer circunstância, é simples, você nunca será livre.
Primeiro você tem que aceitar que você já é esta perfeição. Todos os caminhos para melhorar, Elisa. Mas perfeição, não do personagem, perfeição do ser, no que somos. Sim, nós estamos na verdade, no real, não há sequer percepção, não há sequer projeção de luz, não somos nem mesmo a fonte de luz, somos a totalidade do sonho e a totalidade do real. Todo o resto não passa de uma distração, e todo o conhecimento não passa de ignorância da verdade. A verdade é sem palavras, sem dimensão, sem corpo, sem nada, e contudo. Não se pode dizer nada sobre isto, você pode apenas vivê-la. Elisa, uma irmã diz, porque os fantoches querem nos eliminar quando sabemos que seremos eliminados de qualquer maneira. Então, eu repito, porque os Anunnakis o quê? Elisa, porque os fantoches querem nos eliminar quando sabemos que seremos eliminados de qualquer maneira. Mas é muito simples, eles têm o mesmo propósito. É preciso lembrar que as pessoas têm medo da doença, medo do vírus e elas correm para se vacinar. Na verdade, elas correm para o genocídio de maneira bastante simples, porque nas concepções dos Illuminatis, dos fantoches, como Steiner tinha descrito perfeitamente, esta terapia genética, este genocídio, visa confinar a alma nos planos infra-humanos, que hoje chamamos de transhumanismo, que é apenas uma eugênia de 2.0, que se destina a levar a alma e a consciência aos circuitos eletrônicos, nada mais, nada menos. A alma não existe mais, o astral coletivo foi dissolvido há muito tempo. O que resta são simplesmente fragmentos, memórias automáticas, egregoras. No final, quer você seja levado por Nibiru, pelo paraíso branco, pelo vírus que não existe ou pela vacina que não é uma, e logo atrás está a verdade, está a ágape. Isso não faz diferença. Foi explicado em detalhes por Paami, por Bidin, por Abba e por mim mesmo. O primeiro sonho e o último sonho, o que Bernard de Montreal e outros chamaram de a sexta raça raiz, é no final das contas a primeira raça raiz. O alfa se une ao ômega. Fim do mito, como eu digo, da criação, que nunca começou, e nunca pode ser destruída. O que é destruído é a adesão a ela. Portanto, pelo transhumanismo ou por ágape, ou pelo flash galáctico, é simplesmente o cenário que todos escreveram. Alguns optaram por escrever um roteiro de conto de fadas, e outros escreveram um roteiro de filme de terror. Mas a palavra fim é a mesma para o conto de fadas e para o filme de terror. Não há imagem no que eu digo, não há metáfora, é a verdade rigorosa. Não adianta em absoluto acreditar em mim, você não pode acreditar e não deve acreditar, mas você tem tudo o que precisa para viver. Aí está. Eu vou deixá-la fazer a pergunta. Elisa, há uma pergunta de uma irmã que diz: se somos apenas um personagem, como poderemos ser pegos? Elisa, mas nós não somos um personagem. Não, nós somos tudo menos um personagem. Não somos nem este corpo, nem qualquer forma, nem qualquer história, nem qualquer dimensão. E ainda assim, sem nenhum paradoxo, somos igualmente tudo isso. Esta é a realidade para se viver, você não pode entendê-la. Eu repito que o mais difícil é aceitar que você não tem nada a ver com e para a verdade. Desde que você mantenha esta postura em sua consciência, em sua mente, em suas crenças, é você quem mantém os véus sobre o que você sempre foi. Elisa, então a irmã pergunta mais adiante: e se em nosso filme escrevemos que não seremos apanhados, mas eu não sei o que ela quer dizer com apanhados. Sinto muito, não significa nada. Apanhado como? Elisa dá uma explicação em espanhol. Elisa, eu estava apenas dizendo a ela que há algo que ela não entendeu com tudo isso. Elisa, e um irmão, ele pergunta: como você pode estar, neste caos, além da mente, e como você pode ter todas as necessidades deste corpo e estar em paz, e mantê-la? Isto me parece impossível. Isto é quando você vive o real, nada disso é verdade. Em nosso último webinar, nós estávamos falando sobre vomitar este personagem, esta história.
Enquanto você não vomitar tudo, enquanto não passar por todos os absurdos atuais que nós estamos vivendo, você não será livre. Perceba que ao fazer este tipo de perguntas, existe de fato um lado insuportável para este irmão ou irmã, porque ele ainda não entendeu que não há solução. Portanto, todos nós podemos saber, ou mais ou menos aceitar, que nunca haverá um retorno ao passado, e você também deve aceitar que não há um futuro, e que não há possibilidade de escapar do despertar. Faça o que você fizer, você não mudará nada, e é na compreensão e na vivência disso que você está livre. Esta pergunta mostra a não aceitação, tentando demonstrar o desconforto no que é vivido. Eu tenho dito e digo novamente como Oma, como Bidin, como Bernard de Montreal, o caos deste mundo, o caos da sociedade, às vezes o caos pessoal, é apenas um agente de seu despertar. Pare de se opor internamente, pare de lutar ou qualquer outra coisa, e você será livre. Isto não impedirá que você use sua mente para resolver o que precisa ser resolvido, mas logo verá que o dia de ação de graças, a divina providência, a fluidez estarão em ação em todos os setores de sua vida, de seu corpo e de seus pensamentos. Esta é uma realidade. Pergunte ao seu redor, há testemunhos suficientes, no YouTube, no Facebook, de irmãos e irmãs que estão vivendo a mesma coisa. É claro que eles não conhecem todas essas palavras, chakras, vibrações, ágape, fogo do coração ou duplo tori do coração. Mas existe a mesma unidade, a mesma tranquilidade, a mesma simplicidade, a mesma alegria, a mesma naturalidade. Você está disponível para o que for intolerável no nível mental ou em qualquer outro nível. Elisa. Então, o mesmo irmão que fez a pergunta anterior, diz. Então não há karma, é uma ilusão, é a fraude total da espiritualidade e das religiões, e também de toda a história. O karma diz respeito à pessoa, à alma, mas não diz respeito à liberdade ou ao real. Acreditar em karma é acreditar em ação/reação. É verdade que hoje, nesta terra, não temos a impressão de que o karma funcione muito bem, não é mesmo? Eu trabalhei muito com reencarnação, regressões. É uma maneira de tratar as pessoas, sim. O problema é que hoje eu vejo claro que não há ninguém aí. É tudo um sonho e se eu quiser dizer algo ao final nesta hora, acorde. Pare de sonhar. Esteja aí, presente, disponível, para o momento presente, para o que está aí neste momento que você está vivendo. Acolha tudo, a alegria está bem atrás. Mas se você não tentar, você não vai saber. Pode parecer a você que tudo o que eu disse é um sonho, uma ilusão total, mas de onde eu estou dizendo isto? Do meu personagem, aqui, agora, eu não estou em nenhum outro lugar, mas aqui e agora. Basta lembrar para aqueles que têm a oportunidade de ler isto, mesmo que tenha sido manipulado. Quando eu tiver a fé para mover montanhas, quando eu tiver o conhecimento, quando eu falar a língua dos anjos, e termina com, se me falta amor, eu não sou nada. Você é amor, você não é mais nada, todo o resto passará, você não passará. E eu não digo isto ao personagem que pensa ouvir, mas ao observador silencioso que ouve o que eu digo e escuta. É muito simples, e quanto mais caos houver, mais simples vai ser. Isto foi anunciado há muitos anos por um Raul Mikhael Ivanov, e eu lhes asseguro que é a estrita verdade. Nós não podemos mentir sobre a alegria, não podemos mentir quando compreendemos e vemos que tudo o que sempre procuramos não estava em outro lugar senão no aqui e agora. Isso era o que eu tinha a dizer. É claro que continuaremos nesta dinâmica na sexta-feira 26 de fevereiro, especialmente porque teremos Mananda Moen. É um aniversário, porque a última vez que ela veio foi no ano passado no Lago Titicaca, no Peru, quando os elementos estavam em fúria acima de nós, mas já estava nos contando o que estamos vivendo hoje. Elisa, já se passaram 2 anos, ou 1 ano? Sim, no ano passado, não, 1 ano. Foi logo antes do confinamento.
Então, teremos Mananda Moy e continuaremos a trocar sobre esta verdade imprescindível e indissolúvel que somos nós, ou seja, e vamos, porque é sempre um grande prazer, bem, para nós, penso que para Elisa, para mim, esclarecer toda esta confusão de coisas que são obstáculos para o que somos. Portanto, continuaremos na trajetória deste quadro que estamos vivendo, do que é Elisa. Por isso, agradeço a sua presença hoje. Obrigado. Elisa. Então veremos no dia 26 para receber Mananda Moy. Muito obrigado. Boa noite, Jean-Luc. Obrigado a todos vocês. Obrigado a Elisa, por me receberem. Adeus, Jean-Luc. Elisa. Adiós. Elisa continua em espanhol. Agradece e dá mais algumas explicações. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.